Eu converso agora com Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, muito obrigado por mais um convite. Gostaria muito de ouvir a sua percepção desse discurso que, no fim das contas, acabou surpreendendo muita gente. Donald Trump fazendo um certo afago aí ao presidente Lula, dando a entender que está disposto a conversar, porque diz que gosta de Lula e que gosta de fazer negócios com pessoas que ele gosta. Isso que a gente está vendo no mercado é um sinal claro de uma reação ao que a gente viu agora há pouco lá na ONU? Com toda certeza, é uma reação à ONU, ao discurso do Trump, a fala que é um primeiro sinal de talvez uma possível redução na questão das tarifas. A gente sabe do modus operandi do Trump, de colocar uma situação muito negativa e depois ir retirando ponto a ponto para deixar algo mais palpável. Isso pode acontecer agora, não é certeza, mas o mercado reage sim de forma positiva com esse primeiro sinal. A gente se lembra que no ano passado o Brasil exportou quase 40 bilhões de dólares em produtos para os Estados Unidos e só no mês passado, em agosto, foram 18% a menos de exportações por conta das tarifas de 50%, e mesmo com as isenções, ainda pegam mais de 30% dos produtos que são exportados regularmente para os Estados Unidos. Então, diante disso, o mercado financeiro ele entende que a situação de algumas empresas, seja na situação de dívida, seja na situação de ações, elas podem ter melhorado agora para frente com uma potencial retomada à situação de antes, de poder acessar o mercado americano novamente. Queria até entender um pouco mais sobre o que esperar. A gente tem aí uma semana pela frente, digamos assim, antes dessa reunião entre o presidente Lula e o presidente Trump, que a gente não sabe nem quando vai acontecer ainda, e se realmente vai acontecer, mas a gente sabe que a gente vai ter um mercado aí operando muito nessa expectativa para essa reunião e o que vai acontecer a partir dela. Portanto, queria entender um pouco mais desse comportamento que a gente pode vir a acompanhar daqui para frente, levando em consideração que Donald Trump, né, fez esse afago aí para o presidente Lula, mas deixou claro que, olha, o Brasil não vai conseguir andar sozinho sem os Estados Unidos, o que não é nenhuma novidade, a gente tem esperado já e tem ouvido esse tipo de comentário de Donald Trump com relação ao Brasil e ao fato de que a gente está com uma tarifa aí aplicada em 50% ainda, só perdemos aí, no caso, para a Índia, que a gente está com a mesma tarifa que a Índia nesse momento, em 50%. Pois é, depois da reunião da semana passada do Banco Central Americano, praticamente a gente ficou sem um grande tema para o mercado financeiro mirar. Internamente, essa possível reunião com os Estados Unidos vai se tornar, porque a gente sabe do impacto financeiro em diversas empresas do Brasil, por isso, confirmando a reunião, todo mundo vai aguardar para ver se realmente vai ter alguma possibilidade de se reduzir as tarifas, ou de tirar, ou voltar como era a situação em fevereiro, março. Então, diante disso, a gente ganha um novo horizonte do que ficar de olho nas próximas semanas, nos próximos dias, conforme essa situação possa se desenrolar. A questão de das tarifas, obviamente, elas têm sido muito negativas para o Brasil e para a Índia, mas a gente viu em outros momentos o presidente Trump falar, como por exemplo com a China, que ia subir muitas tarifas e depois postergar. Então, por isso, nunca o mercado financeiro deixou de considerar que existia a chance de voltar atrás. Até se assustou quando, em agosto, de fato, elas foram implementadas. Depois, quando alguns itens foram isentados, isso já ficou mais parecido com o que o mercado estava projetando. Agora, a gente vai ver como que o mercado vai receber e se vai ser confirmado a reunião, e se a reunião vai ser positiva. Claro que a gente já viu reuniões do Trump que não foram tão boas. Bem lembrado, eu queria até entender um pouco mais da sua expectativa para essa reunião, portanto, a gente sabe que pode dar tudo muito certo ou tudo muito errado, né? Eu queria entender um pouco da sua expectativa para essa reunião da semana que vem. Bom, pois é, a situação número um seria a melhor dos mundos, você tem o Trump falando com o presidente Lula, seja por telefone, seja presencialmente, e falando, bom, acho que dialogamos, entendemos, quero que o presidente Lula dialogue mais com os Estados Unidos, dê mais espaço para empresas americanas nesses pontos, e com isso a gente vai normalizar as tarifas para um patamar menor que 50%. A solução número dois é um encontro onde eles não se conversam muito bem, e com isso as tarifas são mantidas, o mercado financeiro obviamente vai realizar, o dólar vai subir, a bolsa vai cair, porque a chance de um diálogo é essa. A gente viu o desgaste que foi para alguns empresários, para alguns membros do governo em tentar conversar com o governo americano no mês de julho, no mês de agosto, e terem suas portas fechadas. Então, diante disso, quando surge uma porta aberta, o Brasil tem que aproveitar. Por mais que o presidente Lula tenha mantido a sua posição desde o início, e ele sai muito forte disso, porque quem teve que
vou dar um passo atrás, foi o presidente americano, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre espera por uma visão de mais diálogo, porque tem muita gente, muita empresa sendo prejudicada. Acho que o presidente Lula já fez o ponto dele. Agora, o melhor é realmente tentar um tom mais conciliador, como a gente vê de outros países que tiveram resultados bem positivos depois de negociar com os Estados Unidos. Pois é, eu até peguei aqui o trecho da fala de Donald Trump agora durante o discurso da ONU, falando que lamenta muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. Queria entender um pouco mais e olhando lá para fora também, porque a gente viu vários acenos que Donald Trump acabou fazendo também para outros países, blocos, outros cenários para além do Brasil. De que forma que você avalia também esse discurso como um todo do presidente Donald Trump e como que o mercado está repercutindo isso? A gente viu, está vendo nesse momento, inclusive, as bolsas americanas operando mistas nesse momento. Bom, sobre o primeiro ponto, a questão dele criticar o desempenho do Brasil, acho que é até um ponto que ele já tem insistido e tem incomodado o fato de a gente ver uma influência chinesa cada vez maior, não só no Brasil, mas na América do Sul. A gente viu em outros momentos, por exemplo, o Trump criticando o porto que a China construiu no Peru e não gostando da iniciativa deles de escoarem produção por lá. O Trump percebe, o governo, o poder americano percebem a queda da influência americana aqui na América do Sul e eles estão incomodados. Acho que eles vão tentar retomar um pouco mais dessa influência. A gente sabe que hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Dificilmente isso vai mudar, dificilmente a gente vai ver o Brasil não estar tão alinhado com a China como está hoje, mas existe espaço, claro, para o segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos, ampliarem o seu espaço de influência aqui dentro. Sobre o segundo aspecto da pergunta, que é sobre como o mercado financeiro reagiu às falas do Trump, tirando a questão do Brasil, boa parte do discurso ele não foi muito novo. Ele foi como algo que ele já traz quando ele presta contas internamente para sua plateia, para o seu público-alvo, agora numa esfera um pouco internacional. Então ele não dialoga muito com a maior parte dos países que estão ali, os grandes temas ele ou nega ou ele não quer conversar sobre esses temas, e ele fala muito mais para o seu eleitor no sentido de defender causas que são interessantes para quem vota no Trump, empresas que apoiam o presidente Trump, e fala mais uma vez que dependendo do que acontecer, se a situação geopolítica não convergir para o que os Estados Unidos querem, ele pode usar mais uma vez as tarifas. Ou seja, o tom ele é bem semelhante a outros discursos ao longo do ano, por isso não diria que teve grandes surpresas no restante do discurso, porque é quase como pegar um discurso interno e agora o mundo inteiro estava prestando atenção, ele não falou muito diferente disso. E aí é interessante, Gustavo, eu queria até saber a sua avaliação, porque a gente tem acompanhado essas estratégias de negociação de Donald Trump, ainda tentando entender quais são os próximos movimentos dele, e a gente tem acompanhado como um todo, a gente inclusive acabou de acompanhar também Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair Bolsonaro, colocou nas redes sociais que, na verdade, essa fala de Donald Trump foi uma estratégia, ainda pensando em negociações, enfim. Eu queria entender se você avalia dessa forma. A gente fica tentando entender realmente os movimentos de Donald Trump e se você, por acaso, entende que pode ter sido alguma estratégia citar esse encontro com Lula da forma como foi feito ali na ONU. Uma interpretação é que, como o presidente Lula trouxe um discurso bem negativo, bem diferente do presidente Trump, ele falar que teve um encontro antes e que foi bem recebido, que foi algo bem positivo, obviamente desarma um pouco o tom mais de ataque do presidente Lula no discurso anterior. Mas, de qualquer forma, a gente tem visto isso inúmeras vezes. O Trump, ele critica à distância tanto o presidente da China quanto o presidente da Rússia, mas quando ele está presencialmente com algum representante ou com os presidentes, ele sempre os elogia, sempre fala que tem uma relação muito boa, que ele é o presidente que tem a melhor relação. A gente viu isso com a Coreia do Norte, no governo anterior. Por isso é bom separar sempre o que ele fala em discurso para os seus eleitores do que como ele recebe. Ele sempre quer ser aquela pessoa que é imprevisível, essa é uma característica que ele gosta, mas que quando está na mesa de negociações, ele gosta de ser um negociador, o homem que consegue concluir acordos. Tanto que uma das críticas do discurso dele foi a ONU não ter fechado com a empresa dele a construção do prédio. Acho que é um ressentimento antigo que ele trouxe a público hoje. Por isso, obviamente, o deputado ele traz uma crítica, fala que não foi bem isso, que o mercado está com uma visão diferente, mas a gente sabe que para o deputado
parecia que a pior notícia foi mais cedo, né, quando ele teve a rejeição da posição de liderança do seu partido, da minoria, mas acho que essa foi uma notícia bem mais negativa ainda para ele. Aproveito também para te perguntar, olhando para esse cenário agora dessa conversa que pode vir a acontecer, porque você trouxe para a gente lá na sua primeira resposta o fato de que a gente tem agora um novo horizonte de negociações. A gente viu o Brasil praticamente sem esperança já num cenário agora atual em conseguir negociar e avançar com essa questão aí dos 50%. A gente tem uma lista grande de isenções de produtos que vão para os Estados Unidos, em torno de 700 produtos, mas ainda assim existem produtos que estão sendo taxados, né? E muitas discussões se eles vão entrar na lista de sanções ou não. Dá para agora esses produtos, os setores que cuidam desses produtos, por exemplo, carne, café, que estão sendo taxados em 50% e não estão mandando mais produtos, dá para eles terem agora uma certa esperança diante dessa fala de Donald Trump? E eu pergunto isso porque, de modo geral, a gente percebe e a gente sabe a relação que Donald Trump, que os Estados Unidos têm com a China como um todo, mas ainda assim negociações acontecem. Eles estão nessa trégua tarifária, aconteceu aí por 90 dias uma trégua tarifária, estenderam por mais 90 dias esse prazo. Portanto, o quão esperançosos esses setores que estão sofrendo já há alguns meses podem estar? Eu acredito que alguns setores eles devem ter esperança sim, até porque tem setores que não têm substituto. Você pega açaí, açaí é algo que só o Brasil exporta para o resto do mundo, os Estados Unidos não tem de onde pegar. Não tem produção interna, tem produtos que não têm produção interna que estão pagando 50% de tarifas e o discurso lá atrás da questão das tarifas do Trump era reativar a indústria interna, defender os produtores internos, a troco de competidores internacionais que se aproveitavam do mercado doméstico. Então, por isso, essa lista de isenção, é claro que ela foi muito confusa, é difícil você fazer uma negociação com o mundo inteiro de uma vez. Na lista de isenção tinha fita cassete, que é algo que o Brasil acho que não exporta para nenhum país. Então, realmente não é que foi algo muito bem pensado, muito bem detalhado. É claro que as empresas que têm uma contrapartida muito grande, como as aeronaves da Embraer, os representantes americanos reclamaram muito rápido com o presidente Trump, com a equipe econômica, e conseguiram a isenção. Mas outros viraram padrão na isenção. Então, por isso, agora, sentando com calma, só dialogando e focando no Brasil, como pode ser, a expectativa é que alguns itens que não são produzidos lá, que o Brasil não compete com eles, eles voltem a ter uma tarifa menor. Quer dizer que tudo vai voltar a ser 20% ou que vai ser isento? Não. Até porque a gente sabe que aço e alumínio foram tarifados pelo governo Biden também. Trump colocou no primeiro mandato, Biden aumentou e Trump aumentou mais uma vez. Tem temas que eles são, aí sim, mais estratégia geopolítica. E a gente pode cruzar, para eu encerrar minha resposta, ao fato de que você tem uma discussão na justiça americana hoje sobre a legalidade ou não dessas tarifas. E a gente sabe que a justiça entende que ele está se aproveitando de uma lógica estratégica, de detalhes, para fazer algo muito mais amplo. Então, a tendência é que aqueles que são realmente estratégicos, esses não dá para ter muita esperança. Mas os que acabaram sofrendo simplesmente por uma briga específica Estados Unidos e Brasil, com uma tarifa que colocou-se sobre todos os produtos e não se notou se tinha particularidades ou não, esses eu entendo que deveriam ter esperança sim. Para te perguntar com relação a ações como, por exemplo, do Banco do Brasil. A gente falava sobre a questão da Lei Magnitsky e queria entender o quanto que isso pode, talvez, essa possibilidade de negociação pode auxiliar ações como o do Banco do Brasil. A gente está vendo, nesse momento, a ação se valorizando bastante na comparação, por exemplo, com ontem. Queria entender se isso pode respingar, de certa forma, nessas ações e queria entender até quais ações que, na sua percepção, podem ser beneficiadas com essa possibilidade aí de maiores negociações ou talvez um avanço nas negociações entre Estados Unidos e Brasil, Gustavo? Perfeito. Olha, o Banco do Brasil, ele sendo um pouco impactado negativamente pela questão da lei, eu acredito que essa pode ser uma particularidade que permaneça, porque a gente sabe que são diálogos e pressões diferentes. É uma pressão política contra uma pressão comercial. O importador de um produto que não tem contrapartida ou outra oferta nos Estados Unidos, ele vai aproveitar esse momento da conversa Estados Unidos e Brasil e pedir para que a situação volte ao normal. Agora, a questão de sanções específicas sobre umas pessoas ou outras, eu vejo que o Brasil, nesse caso, ele tem menos poder de barganha de sentar na mesa e falar gostaria que ser retirado, porque é uma interpretação política. Então, diante disso, o mercado financeiro talvez
ainda mantenham um pé atrás nessas ações que podem ser impactadas. Agora, quem que pode se beneficiar, que é listado? Os frigoríficos, a gente sabe que eles já mostraram nos seus balanços do segundo trimestre o potencial de impacto negativo. As empresas que têm ou escoamento ou guardam um pouco em silos de café, de outros produtos agro que podem estar sendo impactados já na exportação para os Estados Unidos, que não conseguiram contrapartida para outras partes. A gente tem a VEG, uma empresa que tem um outro item que está sendo um pouco mais prejudicado na exportação para os Estados Unidos, mesmo com fábrica por lá. Então, tem item sim, tem produtos e empresas brasileiras que podem ser beneficiadas agora. E é sempre bom lembrar, falando de mercado financeiro, que você tem muito mais empresa que negocia dívida. E essas empresas também estão sendo penalizadas. Essas ainda podem ser mais beneficiadas, enquanto o universo de ações é um pouco mais restrito. Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre aqui no CNN Money. Muito obrigado aqui para toda a equipe CNN e até a próxima. Bom resto de semana. Obrigada para vocês também por aí.